Com relação a viver o presente, e eu fiz uma analogia com o que o Jeff Cooper nos ensina dos sistemas de cores, é uma estrutura mental que informa bastante como a gente poderia conduzir o nosso dia a dia. Ele critica que talvez algumas pessoas vivam na cor branca, né, no estado de alerta branco, onde elas estão sendo completamente passivas ao ambiente e a vida passa por elas e várias coisas acontecem talvez sem que elas percebam, sem que elas estejam vivendo aquele momento. Quando a gente fala de viver o momento, e ele é tudo que a gente tem, né, talvez seja um nível amarelo, né, onde a pessoa está situada, ela tem a consciência das coisas que acontecem ao seu redor, ou seja, de fato ela está vivendo aquele momento. Então não é nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de ansiedade. É simplesmente a prática da atenção às coisas que são feitas. E a partir do momento que eu estou atento, então eu tenho uma consciência situacional. Eu estou sabendo as coisas que acontecem ao meu redor, aí de fato eu posso escalonar de uma forma inteligente, e daí nisso a gente vê a importância da virtude intelectual que a gente estuda, que é o julgamento prático, né, de ir para uma gradação de cor laranja ou vermelha, sendo a laranja quando alguma coisa me chama a atenção e eu preciso conjecturar hipóteses, né, eu preciso decidir o que que eu vou fazer se aquilo ali escalonar, e daí de fato por isso que o julgamento prático é importante, tu tá recebendo algum tipo de dado do ambiente, quanto mais inteligente tu é, mais julgamento prático tu tem, mais essa virtude intelectual tu desenvolve ela dentro de ti e tu aplica nesse tipo de situação, tu tem condições de formar melhor cenários E, C, para se precisar agir, tentar tomar, sem hesitação, a ação ótima para aquele determinado momento, né. E esse EC que a gente cria é esse avatar que a gente manda com o nosso córtex pré-frontal, que vai lá e faz um embate, mental, né, faz um embate abstrato, e a gente tenta equacionar qual que é o desfecho disso, é o que melhor informa dentro das nossas capacidades, talvez o que que a gente tenha que fazer se chegar no ponto de, ter que tomar uma ação. Que não é muito diferente também do ciclo Oda, que é de John Boyd, que fala que nós temos que primeiro observar, para depois nos orientarmos, decidirmos e agirmos, né. Então essa orientação e essa decisão, onde a gente pega as as pistas do ambiente, pega aquelas informações que tem, e começa a cogitar alguns planos de ação que poderiam acontecer para de fato agir, essa é a diferença da pessoa talvez que treina e tenta desenvolver essa prática ao longo do tempo. Então, nós termos esse exercício mental nas situações do dia a dia, talvez seja o que faz mais diferença. Por isso que eu a parte do treino e da técnica ela é muito importante, mas talvez ela seja 10% e o 90% é ter essa mente armada, né, ter a disposição. Era o que o Jeff Cooper falava, assim, de ter a vontade de prevalecer, né, é ter esse ânimo, essa disposição da alma de tentar, eh, evitar algum tipo de adversidade, né. E quando a gente fala evitar, parece que a pessoa que está atenta e que tenta, ah, conceber cenários onde a forma dela resguardar sua integridade física num desenlace favorável, pode parecer que a pessoa está querendo ter algum tipo de combatividade dentro de si, na verdade é o contrário, né. A pessoa está tentando evitar algum tipo de mal. Existem várias teorias de que dizem respeito a isso, assim, que agora eu não me lembro quem é que falou, acho que foi, Rory Miller, se não me engano. Ele fala, né, é preferível evitar a correr, é melhor correr a descalonar, é melhor descalonar a lutar, é melhor lutar a morrer. Então a gente está sempre tentando evitar algum tipo de conflito. Muitos dos conflitos que a gente evita, eles são utilizando então o nosso julgamento prático, né, e isso aí é uma virtude que ela pode ser desenvolvida. E a partir do momento que eu preciso ter
óbvio, parte, assim, de uma postura não verbal, né, da pessoa querer não iniciar um conflito contigo, mas a partir do momento que talvez evite, tentar descalonar aquilo com palavras, né. Na verdade, a gente está tentando manter a nossa integridade física e ter a situação mais desejável dentro de um cenário hipotético, que não necessariamente implica em defender o nosso ego. Tô querendo mais é sair vivo e incólume, do que talvez provar que eu sou o cara mais brabo que existe, né. E se toda essa diplomacia falha, né, aí de fato é necessário ir para as vias de fato e tentar sair vivo dela, para seguir vivendo. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma vez eu estava num bar e, sem querer, numa coisa que não foi culpa minha, né, que eu entendo que foi mais culpa do garçom que estava servindo os drinks lá, eu derrubei o drink de uma moça, tá. E derrubando o drink dela, ela começou de uma forma muito vocal, né, se sentir ofendida, ela entendia que a culpa era única e exclusivamente minha, e já estava, congregando seus amigos para que fizessem alguma coisa com relação àquilo, no momento que eu estava sozinho no bar, né. E eu achei assim: "Poxa, mas isso aqui é um absurdo, né". Primeiro, porque a culpa não foi minha, eu sei que a culpa não foi minha, porque eu sei bem o que aconteceu, eu vi as coisas acontecendo, e agora aqui estão querendo me tirar para Cristo, né. E eles vão ver que não é bem assim para falar comigo, que aqui a chinela canta diferente, podia querer ter dado uma de machão lá, daqui um pouco eu parei para pensar, assim: "Olha, né, ainda bem que tenho um emprego, recebo um salário, tenho condições financeiras de pagar um drink pra uma pessoa", eu disse: "Olha, então tu me desculpa aí, tu pode escolher qualquer drink que eu compro para ti". "É o quê? Tu vai me comprar um drink?". "Sim, pode ser, me desculpa aí pelo que aconteceu, tá, eu realmente nem sei direito o que aconteceu, mas eu tô vendo que tu tá muito chateada por causa disso, né, tá se tornando uma coisa importante pra ti, então tu pode escolher qualquer drink aqui que tu quiser e eu pago pra ti, não tem problema". Aí eu ofereci a minha comanda para o garçom, disse: "Olha, qualquer coisa que ela escolher aí, tu pode colocar na minha comanda e". Aí, em vez de tentar, né, congregar os amigos dela para tentar extrair alguma coisa de mim, né, ela já tinha conseguido ali o drink dela, aí ficou muito feliz, disse: "Ó, que bom, noite boa, drink bom, com uma pessoa bonita do meu lado, e aí, não sei o quê". Disse: "Não, não, também não é o caso, tá, mas aproveita, vou então pede um pra ti, vamos tomar junto". "Não tem problema, vamos tomar junto, vou pedir um pra mim também então". "Coloca 2 desse que ela pediu aqui que eu vou beber com ela". Uma coisa que a troco ali de nem sei quanto custou, né, mas um dinheiro que necessariamente, assim, não fez falta para mim, né, até hoje não faz falta, né, numa situação que poderia ter sido pior, né, poderia ter escalonado para algo que não seria bom para ninguém naquela noite, acabou, dando para transformar ali em algo que todos conseguiram aproveitar muito mais, tá. Então existem situações onde de fato, assim, a gente tenta fazer algumas coisas, né, precisa ficar medindo o tamanho do pinto com todo mundo o tempo todo, né, a Sim. gente não precisa só estar defendendo o nosso ego aí, a gente pode ter algumas situações que são colaborativas, né, eu estava falando sobre isso no grupo hoje lá. Quando a gente enxerga tudo como um conflito, que alguém tem que ganhar ou perder, a gente tem uma proclividade mais combativa que talvez não seja a melhor solução para uma miríade de situações, né. E talvez em alguns outros elementos a gente precise tentar buscar algum tipo de cooperação, colaboração, porque, de fato somos seres gregários que vivemos em sociedades e essa é uma das virtudes que precisamos desenvolver com o tempo.